Recentemente, um caso trágico veio à tona. Um homem de 71 anos faleceu durante o sono. Para seus entes queridos, foi um verdadeiro choque, pois na véspera ele parecia absolutamente saudável, sem problemas graves de saúde visíveis. A noite transcorreu de forma completamente comum, sem qualquer presságio de infortúnio. No entanto, na manhã seguinte, ele simplesmente não acordou. O que teria causado uma partida tão súbita? E existiria a possibilidade de prevenir tal ocorrência? De fato, após os 70 anos, algumas ações rotineiras antes de dormir podem, de forma imperceptível, mas significativa, aumentar os riscos à saúde, elevando a probabilidade de complicações graves como AVCS, ataques cardíacos e até mesmo a morte súbita. O mais alarmante é que a grande maioria das pessoas nem sequer desconfia que está cometendo esses erros potencialmente perigosos. A seguir, serão abordados 4 hábitos noturnos que são fortemente recomendados evitar para quem já passou dos 70. Essas ações, aparentemente insignificantes e inofensivas, podem, no entanto, ter um impacto profundo na saúde geral e na longevidade. Algumas delas talvez surpreendam, enquanto outras provavelmente foram praticadas por anos sem qualquer reflexão sobre suas consequências. Os leitores obterão conhecimentos valiosos para se proteger, melhorar a qualidade do sono e acordar diariamente com mais força e saúde. Atenção especial deve ser dada ao último hábito, pois é o que a maioria dos idosos comete inconscientemente todas as noites, expondo-se a sérios perigos. 1. Consumir alimentos pesados muito tarde da noite. Um dos hábitos mais comuns, mas ao mesmo tempo perigosos, praticados antes de dormir após os 70 anos, é o consumo de alimentos pesados nas últimas horas da noite. Muitos podem encarar isso como uma ação completamente inofensiva, talvez a tenham feito por muitos anos sem quaisquer consequências negativas visíveis. No entanto, com a idade, os processos metabólicos no corpo humano mudam, e os alimentos já não são assimilados com a mesma eficiência de antes. O que é consumido antes de dormir, e mais importante ainda, o horário da refeição, pode ter um impacto significativo na qualidade do sono, na saúde cardiovascular e até mesmo na probabilidade de complicações noturnas súbitas. Vale a pena considerar o seguinte: na juventude, provavelmente era possível desfrutar de um jantar farto tarde da noite e ainda assim ter um sono tranquilo. No entanto, agora, após os 70 anos, o metabolismo desacelera significativamente, o sistema digestivo funciona com menos produtividade, e o corpo leva muito mais tempo para digerir completamente os alimentos consumidos. Essas mudanças podem provocar refluxo ácido, distúrbios graves do sono e até mesmo aumento da pressão arterial, o que, por sua vez, está associado a um risco elevado de ataques cardíacos e AVCS que ocorrem justamente durante o sono. Se você já acordou no meio da noite com azia, desconforto geral ou palpitações, é bem provável que os hábitos de jantar tarde tenham sido a causa. Eis o que acontece quando uma pessoa consome uma porção significativa de alimentos imediatamente antes de dormir. Em vez de se concentrar em um sono profundo e verdadeiramente reparador, o corpo fica completamente ocupado com o processo de digestão. O estômago produz ativamente ácido, o intestino funciona em ritmo acelerado, e a frequência cardíaca permanece elevada, enquanto normalmente deveria desacelerar. Isso desencadeia uma reação em cadeia dentro do corpo, mantendo-o em um estado de sono mais superficial e inquieto e aumentando significativamente a probabilidade de eventos cardiovasculares súbitos. Por exemplo, imagine uma situação em que alguém desfruta de um jantar tardio, talvez um prato pesado de massa ou um hambúrguer gorduroso, pouco antes de ir para a cama. A pessoa pode se sentir satisfeita e saciada, mas, quando o corpo assume a posição horizontal, torna-se significativamente mais difícil reter o ácido estomacal dentro do estômago. Ele pode subir para o esôfago, causando desconforto desagradável, acessos de tosse ou até mesmo sensação de asfixia, o que inevitavelmente leva ao despertar. Com o tempo, o refluxo ácido crônico, também conhecido como doença do refluxo gastroesofágico, DRGE, pode levar ao enfraquecimento dos músculos da garganta e das vias aéreas, aumentando o risco de desenvolver pneumonia por aspiração, uma infecção pulmonar grave que pode ser fatal para idosos. Além disso, o consumo excessivamente tardio de alimentos pode provocar picos acentuados nos níveis de açúcar no sangue. Para pessoas que sofrem de diabetes ou estão em risco de desenvolvê-lo, esse hábito pode causar um sério desequilíbrio de glicose, dificultando significativamente a regulação natural dos níveis de açúcar no sangue durante o sono noturno. Numerosos estudos demonstram convincentemente que idosos que consomem alimentos regularmente tarde da noite têm uma chance significativamente maior de desenvolver distúrbios metabólicos, que, por sua vez, são fatores que contribuem para o surgimento de doenças cardíacas. O que deve ser feito em vez disso? Recomenda-se terminar a última refeição pelo menos 3 a 4 horas antes da hora prevista para dormir.
Isso garantirá que o corpo tenha tempo suficiente para digerir completamente os alimentos antes de a pessoa se deitar. Se houver necessidade de um lanche leve antes de dormir, é aconselhável optar por algo leve e de fácil digestão, como um pequeno punhado de nozes, um pedaço pequeno de fruta ou uma xícara de chá de ervas quente. Essas opções podem contribuir para um sono de melhor qualidade, sem sobrecarregar o sistema digestivo. É importante lembrar que o corpo na velhice funciona de maneira diferente de décadas atrás. Ao fazer um ajuste tão simples em sua rotina alimentar diária, é possível reduzir significativamente o risco de problemas de saúde noturnos, melhorar substancialmente a qualidade do sono e proporcionar ao corpo o descanso completo de que ele realmente precisa. 2. Ingerir líquidos em excesso antes de dormir. Muitas pessoas acreditam que manter um bom nível de hidratação corporal é sempre benéfico, e embora essa afirmação seja geralmente verdadeira, o consumo excessivo de líquidos, especialmente imediatamente antes de dormir, pode ser prejudicial com o avanço da idade. Se você tem mais de 70 anos e acorda regularmente várias vezes durante a noite para ir ao banheiro, talvez seja hora de reconsiderar o volume de líquidos consumidos nas horas da noite. No entanto, o sono interrompido não é o único problema. Esse hábito também pode aumentar o risco de quedas, provocar problemas cardíacos e até mesmo contribuir para o declínio cognitivo ao longo do tempo. Eis porque esse aspecto é tão importante. Com a idade, a bexiga naturalmente perde sua eficácia em reter a urina por um longo período. Os músculos enfraquecem, os rins continuam a filtrar líquidos ativamente mesmo à noite, e o corpo se torna mais sensível até mesmo a um volume insignificante de líquido no sistema. Isso significa que, se você beber um copo grande de água, chá ou suco imediatamente antes de dormir, a probabilidade de acordar à noite com uma necessidade urgente de ir ao banheiro aumenta significativamente. E embora isso possa parecer apenas um pequeno inconveniente, as consequências podem ser muito mais sérias do que se pode imaginar. Imagine a situação. É noite profunda, e a pessoa acorda subitamente com a bexiga cheia. Ela tenta se levantar rapidamente da cama, mas sua pressão arterial não tem tempo de se adaptar à mudança de posição do corpo. Isso pode levar a uma condição conhecida como hipotensão postural, uma queda súbita da pressão arterial ao assumir a posição vertical, que pode causar tontura, visão turva e até desmaios. Muitos idosos enfrentam esse fenômeno sem perceber sua natureza, e, infelizmente, é uma das causas mais comuns de quedas noturnas perigosas. Uma simples ida ao banheiro pode se transformar em um acidente com risco de vida, resultando em fraturas, traumatismos cranianos ou consequências mais graves. Além do risco de quedas, a micção noturna frequente, também conhecida como nictúria, pode perturbar seriamente o ciclo natural do sono. Cada vez que a pessoa acorda e acende a luz, seu cérebro erroneamente interpreta isso como o amanhecer. Isso interrompe a produção natural de melatonina, o hormônio responsável pelo sono profundo e reparador. Com o tempo, a baixa qualidade do sono pode levar ao enfraquecimento do sistema imunológico, aumento da pressão arterial e até mesmo aceleração do declínio cognitivo. Pesquisas demonstraram convincentemente que idosos que acordam frequentemente à noite têm um risco maior de desenvolver demência e outros problemas de memória devido à interrupção prolongada do sono. No entanto, manter-se hidratado continua sendo extremamente importante. Qual é a melhor solução nessa situação? Em vez de abandonar completamente o consumo de líquidos, recomenda-se ajustar o horário de ingestão. Deve-se beber a maior parte dos líquidos durante o dia e diminuir gradualmente o consumo no final da tarde. Se a sede surgir à noite, é melhor dar pequenos goles, em vez de beber um copo cheio de uma vez. E se a pessoa consumir bebidas com cafeína, como café ou chá, no final da noite, é preciso lembrar que a cafeína age como diurético, aumentando a produção de urina e, assim, agravando o problema. Outra dica útil: preste atenção às fontes ocultas de líquidos na dieta. Sopas, frutas com alto teor de água e até mesmo alguns medicamentos podem contribuir para a retenção de líquidos e aumentar a probabilidade de despertares noturnos. Ao fazer pequenos, mas direcionados ajustes, é possível melhorar significativamente a qualidade do sono, reduzir o risco de quedas noturnas e manter a saúde geral a longo prazo. 3. Dormir em um quarto muito quente. Um quarto aconchegante e quente pode parecer muito atraente, mas se você tem mais de 70 anos, uma temperatura muito alta no quarto durante a noite pode, imperceptivelmente, colocar sua saúde em sério risco. Muitos idosos erroneamente ajustam o termostato ao máximo ou se cobrem com cobertores pesados, acreditando que isso os ajudará a dormir melhor. Mas a verdade é que dormir em um quarto excessivamente quente pode aumentar o risco de problemas cardíacos, desidratação e uma deterioração significativa da qualidade do sono, mesmo que a pessoa não perceba. Eis porque isso é tão importante. Com a idade, o corpo humano se torna menos eficiente na regulação da própria temperatura.
A capacidade de suar e liberar o excesso de calor de forma eficaz diminui, o que facilita o aumento da temperatura corporal, especialmente durante o sono. Quando o corpo superaquece, o coração precisa trabalhar com carga aumentada para resfriar o organismo, o que pode criar uma tensão desnecessária para o sistema cardiovascular. Isso pode ser especialmente perigoso para idosos que sofrem de doenças cardíacas, pressão alta ou problemas de circulação. Pense, você já acordou no meio da noite suando, sentindo-se inquieto ou até mesmo com uma leve sensação de sufocamento? Esses são sinais claros de que seu corpo está lutando ativamente para regular sua própria temperatura. Pesquisas demonstram convincentemente que dormir em um quarto excessivamente quente aumenta significativamente o risco de desidratação, mesmo que a pessoa não sinta sede aparente. Uma leve desidratação noturna pode levar ao espessamento do sangue, o que, por sua vez, aumenta a probabilidade de formação de coágulos, ataques cardíacos e AVCs, especialmente entre idosos. Consideremos um exemplo específico. Imagine Frank, um aposentado de 74 anos, que adora ler na cama antes de dormir. Ele mantém a temperatura do seu quarto em confortáveis 24 graus Celsius e se cobre com cobertores grossos para se aquecer. No entanto, noite após noite, ele se vira inquieto, acorda todo suado e se sente completamente exausto na manhã seguinte. Frank não percebe que seu ambiente de sono quente está perturbando o ciclo natural de sono do seu corpo, impedindo de atingir os estágios de sono profundo e reparador que são absolutamente essenciais para manter a saúde ideal. Um quarto mais fresco, ao contrário, contribui para um sono de melhor qualidade, incentivando o corpo a diminuir naturalmente sua temperatura central. Esse processo é fundamental para alcançar o sono profundo, que desempenha um papel crucial na consolidação da memória, no funcionamento eficaz do sistema imunológico e na longevidade geral. Idosos que dormem consistentemente em um ambiente mais fresco relatam acordar mais descansados, energéticos e com a mente clara. Então, qual é a temperatura ideal para dormir? Especialistas em sono recomendam manter a temperatura do quarto entre 15 e 19 graus Celsius para uma qualidade de sono ótima. Se essa temperatura parecer muito baixa, pode-se tentar usar várias camadas de cobertores de algodão respiráveis em vez de sintéticos pesados, que podem reter o calor. Usar roupas de dormir leves e que absorvam a umidade também pode ajudar a regular a temperatura corporal durante a noite. Outra dica simples, mas eficaz: abrir a janela para entrada de ar fresco ou usar um pequeno ventilador para circular o ar. Isso não só ajuda a resfriar, mas também melhora a qualidade do ar, reduzindo o risco de problemas respiratórios que podem perturbar o sono. Fazer esse ajuste, aparentemente insignificante, no ambiente de sono pode ter um impacto positivo poderoso na saúde geral. Ao manter o quarto fresco, a pessoa reduz o risco de sobrecarga cardiovascular, promove um sono mais profundo e acorda mais descansada, evitando o perigo do superaquecimento. 4. Dormir na posição errada. A maioria das pessoas não presta muita atenção à forma como dorme, supondo que, enquanto estiver confortável, está tudo bem. No entanto, após os 70 anos, a posição em que a pessoa dorme pode ter um impacto muito mais significativo na sua saúde do que parece à primeira vista. A posição errada para dormir pode levar a problemas respiratórios, má circulação e até mesmo aumentar o risco de insuficiência cardíaca ou AVC. No entanto, muitos idosos dormem inconscientemente de uma forma que sobrecarrega desnecessariamente o corpo todas as noites. Eis porque isso é tão importante. Com a idade, o corpo humano naturalmente passa por mudanças no tônus muscular, na função pulmonar e na circulação sanguínea. Deitar-se na posição errada por horas a fio pode restringir o fluxo de ar, diminuir o nível de oxigênio e exercer pressão sobre vasos sanguíneos importantes, dificultando o funcionamento adequado do corpo durante o sono. Com o tempo, isso pode contribuir para o desenvolvimento de uma série de problemas, desde ronco e apneia do sono até condições mais sérias, como sobrecarga cardíaca noturna. Por exemplo, dormir de costas pode parecer uma escolha confortável, mas para muitos idosos, é na verdade uma das posições mais arriscadas. Quando a pessoa está deitada de costas, a gravidade faz com que a língua e os tecidos moles da garganta relaxem e caiam para trás, bloqueando parcialmente as vias aéreas. Isso pode levar à apneia obstrutiva do sono, uma condição em que a respiração para e recomeça repetidamente durante o sono. Muitas pessoas nem sequer percebem que a têm, mas essa condição pode aumentar significativamente o risco de doenças cardíacas, pressão alta e até mesmo parada cardíaca súbita. Pense em Robert, um homem de 76 anos que sempre dormiu de costas. Sua esposa notou que às vezes ele parava de respirar por alguns segundos à noite, antes de ofegar. No início, ele ignorou essas observações, acreditando que eram apenas manifestações normais do envelhecimento. Mas, com o tempo, ele começou a acordar cansado,
com dores de cabeça e problemas de concentração durante o dia. Quando finalmente conversou com seu médico, descobriu que sua posição de dormir estava contribuindo para uma apneia do sono não diagnosticada, criando uma sobrecarga excessiva em seu coração todas as noites. Mesmo que a pessoa não tenha apneia do sono, a posição errada para dormir também pode afetar negativamente a circulação sanguínea. Estudos mostram que dormir de lado direito exerce pressão adicional sobre o coração, dificultando a circulação eficaz do sangue. Isso é especialmente relevante para idosos com doenças cardíacas, pois essa posição pode contribuir para o acúmulo de líquidos nos pulmões e nas pernas, levando a uma condição chamada insuficiência cardíaca congestiva. Então, qual é a melhor posição para dormir depois dos 70 anos? Especialistas recomendam dormir de lado esquerdo, se possível. Essa posição promove uma melhor circulação sanguínea, permite que o coração bombeie o sangue de forma mais eficiente e até mesmo beneficia a digestão em pessoas propensas a refluxo ácido ou azia. Dormir de lado esquerdo pode evitar que o ácido estomacal suba para a garganta, diminuindo o desconforto e melhorando a qualidade do sono. Se for difícil permanecer de lado durante o sono, é aconselhável tentar usar um travesseiro de corpo para evitar rolar de costas. Elevar ligeiramente a cabeça com o travesseiro de apoio também pode ajudar a manter as vias aéreas abertas e reduzir o risco de distúrbios respiratórios. E se a pessoa sentir dor nas articulações ou rigidez, colocar um travesseiro entre os joelhos pode ajudar a manter o alinhamento correto da coluna e reduzir a pressão na região lombar. Fazer esse simples ajuste na posição de dormir pode ter um impacto profundo na saúde geral. Ao garantir uma posição corporal ideal para circulação, respiração e função cardíaca, a pessoa pode reduzir significativamente o risco de complicações de saúde noturnas e acordar mais descansada e energizada. Considerações finais. Nesta análise, foram abordados 4 hábitos que antecedem o sono e que, à primeira vista, podem parecer inofensivos, mas na verdade podem colocar a saúde em sério risco após os 70 anos. Desde comer muito tarde até beber líquidos em excesso antes de dormir, de um quarto muito quente uma posição de sono inadequada, cada um desses hábitos pode afetar sutilmente, mas de forma perceptível, a saúde do coração, a qualidade do sono e o bem-estar geral. A boa notícia é que esses riscos não são imutáveis. Ao fazer pequenos, mas direcionados ajustes em sua rotina noturna, a pessoa pode melhorar significativamente seu sono, reduzir o risco de desenvolver problemas sérios de saúde e acordar todas as manhãs com uma sensação de maior força e vigor. Agora, vale a pena dedicar um momento para refletir. Quais desses hábitos você consegue identificar em sua própria rotina diária? Você acorda frequentemente à noite? Sentiu-se inquieto ou superaquecido durante o sono? Talvez você tenha dormido de costas por anos, completamente alheio às potenciais consequências. Em qualquer caso, o ponto-chave é a conscientização. Uma vez que o problema é reconhecido, é possível tomar medidas concretas para resolvê-lo. Então, aqui está o desafio para hoje. Preste atenção à sua rotina antes de dormir. Tente ajustar apenas um desses hábitos e observe como isso afeta a qualidade do seu sono. Talvez seja adiantar a última refeição, baixar a temperatura do termostato ou mudar a posição do corpo para o lado esquerdo durante o sono. Mesmo uma pequena mudança pode, com o tempo, trazer resultados positivos significativos.